Fala pessoal, hoje estamos aqui, eu e meu ilustre host Maurílio Bolognese II, para a gravação do episódio de número 63 do nosso G1Cast, uma collab com a Folha de Londrina, junto com o nosso time de marketing aí, Bequinha, Dedé também. Vamos para mais um, Maurílio? Bora. E onde nós estamos, Maurílio, por favor? Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, G1Cast, e aqui direto do iEstudio Folha de Londrina, aqui parceria com a Folha de Londrina. É isso aí, galera. E hoje nós estamos com um cara muito especial que já esteve aqui com nada mais, nada menos que Minotouro, né? E Rogério Minotouro, com Rogério Minotouro. Às vezes eu dou uma confundida nisso, eu já perguntei pro mestre antes. Mas vamos lá. Estivemos aqui com ele, Rogério Minotouro, junto com o mestre Warner, numa vinda que ele teve aqui para Londrina, no qual nós participamos dos eventos, né? E fomos patrocinadores também, foi muito legal. E hoje a estrela é ele, mestre Warner. Eu vou ler rapidamente aqui um pouquinho sobre o mestre Warner, e depois tem o atleta Warner e tem também o gestor, que vocês vão conhecer um pouco nesse episódio aqui. A gente vai falar muita coisa legal, tá? Mestre Warner, 7º Dan de kickboxing, grau prata de Muay Thai, treinador de boxe formado pelo WBC e luva de prata de Savate. É isso mesmo, esse cara que tá na nossa frente aqui, uma máquina humana. Vocês olham pra cara dele, vocês vão ver uma cara de professor aqui de matemática, né? O cara apaisando aqui, mas o cara é uma máquina, por favor. Seja muito bem-vindo, mestre. Opa. Agradeço muito aí a tua vinda. Muito obrigado, Vini. Obrigado, Maurílio. Assim, é um prazer muito grande, né? E a gente entender essa parte da arte marcial dentro do contexto profissional, de uma maneira global, né? Então, essa carreira aí, que foi uma carreira bem bacana, que a gente conseguiu conquistando, né? Foi um desafio para mim. Por exemplo, eu fui campeão mundial em 2006, ganhei 3 vezes um Pan-Americano, 3 vezes Sul-Americano, 6 vezes brasileiro. E sempre tive aquele confronto. Assim, eu vou ser lutador, eu vou ser atleta, não aguento uma porrada. Uhum. Então, assim, o fator de desafio foi algo que teve um reflexo muito bom na minha vida profissional, né, de entender que eu não dependo de fatores externos, e sim o fator interno, de eu acreditar no meu potencial de fazer acontecer. Então, a minha primeira mentalidade diante de uma luta foi: eu não aguento as pancadas fortes, então eu vou sair delas. Então, eu não vim aqui para apanhar, eu vim aqui para bater. E a estratégia que eu sempre usei foi: a inteligência supera a força bruta. Então você vai bater e vai sair. Eu tenho um braço comprido, a perna comprida, e manter a distância o tempo todo, bate, sai. E aí foi quando eu comecei a entender, né, as estratégias que a luta fornecia, né? Eu sempre fui um atleta de kickbox, então o kickbox é muito plástico, né? São movimentos muito plásticos. E isso me fez entender que a estratégia de uma pessoa, ela te leva aos pontos fundamentais. Não é a força, a ignorância, nem tanto o querer fazer. Você tem que ter estratégia para tudo que você faz. Então, na luta foi dessa forma. Eu acreditei no meu potencial, e quanto mais as pessoas falavam assim, cara, melhor continuar a ser goleiro, né? Que eu era goleiro, né? Meus 17 anos tinha esse biotipo para goleiro de verdade, né? Alto e magro. Você atuava como goleiro? Eu atuava como goleiro. Uhum. Mas não profissional, né? Ele é amador, sim. mas gostava do esporte, sempre estava envolvido com esporte, que fui herdado da minha mãe. Minha mãe teve uma academia em cima da nossa casa, bem pequenininha. Apesar de ser pequena a academia, ela tinha 300 alunas. Caramba, cara. Então foi onde eu comecei a me espelhar, né? Essa parte de saúde, de qualidade de vida. Minha mãe sempre teve esse carinho muito grande para a educação física, né? Então eu comecei a me envolver, tendo ela como a minha referência, né? Sim. E hoje ela deixou um legado muito grande para mim, para os meus filhos, né? E hoje a gente segue esse legado hoje passando para meus filhos, exatamente. Legal. Que é o mais importante, não é saber lutar ou ser um campeão, mas sim cuidar da saúde e cuidar das pessoas. Hoje você tem uma academia, você está cuidando da vida das pessoas. Isso aí. E isso é uma coisa que minha mãe sempre me passou. Foi assim: saiba cuidar das pessoas, atender de maneira educada, de maneira correta. E na luta, naquela época, era old school, né? Então, eu ia te perguntar justamente qual foi o teu... Se você era goleiro, qual foi o teu primeiro contato com
com a arte marcial ali, com que idade que você iniciou? Então, com 17 anos. Com 17. Então, Na verdade, só troquei de luva, né? Então. Eu tirei aposentei a luva a de luva goleiro. De goleiro botei pegou a luva de boxe. E ali eu sempre fui muito brigão, apesar do corpo não propício para briga, para luta. Eu sempre fui alto, magro, mas eu era muito estressado. E a luta me fez entender que se você não tiver uma estratégia, uma técnica, você vai se machucar. Então eu comecei a entender a disciplina marcial. Então houve uma metanoia ali, uma mudança de comportamento na minha mente, uma transformação mental, mesmo que naquela época era uma época muito, quando a gente fala old school, que a gente aprendia apanhando, né? Era pancadaria, né, cara? A real é essa. Era uma porrada, né, cara? muito hostil. Levanta a guarda animal, paga 20 flexões, sou idiota, você tá errado, né? Então a gente fala sempre o SE. Hoje, quando eu ensino um aluno meu, é ECE. Muitos falam sobre o método do sanduíche. Elogia, C, corrige, elogia. Você vai elogiar uma pessoa, vai chamar a atenção de alguém? Elogia ela primeiro. Depois você orienta ela. E depois você vai e elogia de novo. Ela tomou um esporro sem saber. Só que na minha época essa era esculacha, corrige, esculacha. Seu idiota, levanta a guarda, seu imbecil. É dessa forma. Essa é boa. Esculacha, corrige, esculacha. E já finaliza o cara ali. Pois é. Então, hoje é uma comunicação completamente diferente. E esse é o meu propósito, né? O Warner, hoje como gestor, como treinador de treinadores, eu entro dentro desse propósito de sair dessa geração old school para uma nova geração. Que muitos falam assim, uma geração Nutella hoje em dia, hoje ninguém aguenta porrada. Eu falei assim, irmão, hoje é uma geração que cuida de saúde. E olha a oportunidade que nós temos de estar de frente a uma pessoa e cuidar da saúde dessa pessoa. Uma senhora de idade, uma pessoa que tem uma determinada deficiência. Então, a gente pode fazer da arte marcial uma terapia. Olha como ampliou, né? Demais, o leque. Porque antigamente, com essa linha do esculacho aí e tal, quem ia treinar é o cara que queria se tornar ainda mais violento, às vezes, ou canalizar a violência num treino, isso, né? Ou aprender para usar, às vezes, numa defesa mesmo e tal, ou para competir, ser enfim, um campeão. Né? Exato, ser um campeão, buscar isso, né? Eu tinha isso na minha mente. Quem entra na minha academia ou vai competir ou vai ser um faixa preta. Só tinha essas duas formas. O cara chegava lá, não quero perder caloria. Eu falei, não, vai procurar uma esteira. E assim, mas no início era assim, era né? uma cultura dessa, entende? Então, e eu perdia muito alunos e até deixava de ganhar. Mulheres na academia era muito raro. Hoje a gente tem 65% de mulheres, de homens na nossa academia, 35% de mulheres. Então, assim, é um número que já está se igualando. Tem academias nossas da Tinogueira que tem 70% de mulheres e 30% de homens, né, em Ribeirão Preto. Então, assim, são situações, são públicos diferenciados. Então, a pessoa fala, é uma geração Nutella. Eu adoro Nutella. Quem não gosta? Eu gosto de Nutella. Você gosta de Nutella, Maurício? Ô, mestre, a gente vai falar aí um pouco sobre alta performance e alguns fatores aqui me chamaram a atenção, que você chegou num alto nível em várias modalidades, né? Kickbox, Muay Thai, boxe, várias vezes campeão, né? Como que foi lidar com isso? Como que chegou, né, para você conquistar tudo isso, o processo que você teve que fazer? Porque eu imagino que é muito sacrifício, né? Na verdade, eu acho que o principal foi a renúncia. Foi um dos fatores principais, porque um jovem de 18, 19 anos, ele não está preparado ou não gosta muito de seguir muitas regras ou se abdicar de determinados prazeres para obter alguns resultados. Então, quando eu tinha 17, 18 anos, eu passei 3 anos treinando apenas o kickbox e o taekwondo na época. Eu fazia essas duas modalidades. E o meu professor até falou assim, você vai ser faixa preta de kickbox e taekwondo. Eu falei assim, cara, taekwondo eu não vou ser. Mas kickbox você pode ter certeza. Nada contra o taekwondo, mas eu não gostava das formas, do puncer. Eu achava meio que assim, mas eu treinava o taekwondo porque melhorava o meu chute. Então eu chutava bastante, então com a perna grande. Eu não tinha intenção de competição. Só que eu treinava, fazia muito sparring com atletas. As pessoas que gostavam de competir. E eu não tinha essa ideia. E aí foi quando em 93, eu comecei em 96, 3 anos após a minha inserção na luta,
um amigo meu que a gente fazia sparring direto para ele competir o Campeonato Carioca. E aí ele tinha 10 quilos a mais do que eu, uma categoria pesada, então eu treinava com ele para velocidade, né? Minha velocidade era maior do que a dele. E eu fui lá ver ele competir, né? Tava lá apoiando, só que ele não foi no dia. E aí o professor falou assim, bota a roupa lá que você vai entrar no lugar dele. Você tá brincando, cara. No assim, susto, assim? Assim, nunca tinha colocado o pé no tatame para competir. Caraca. Aí eu falei assim, pô, mas eu não treinei para competir. Eu falei assim, como não? Você treinou com o cara? Todos os dias com ele. Eu falei assim, pô, mas aí o cara tem 10 quilos a mais do que eu, categoria é diferente. Eu falei assim, qual é a vantagem que você tem? Eu falei assim, eu sou mais rápido, né? Então usa a velocidade. Então acelera. Acelera. Aí eu falei assim, cara, beleza. Eu falei assim, cara, não tem nada a perder. Tô aqui. Aí eu ganhei a primeira luta, fui pra semifinal, ganhei a semifinal, fui campeão na final. Você tá brincando. Então assim, eu ganhei 3 caras na primeira competição que eu fiz, mas não é um fator primordial ali. Eu não dormi pensando naquilo, eu não tava tenso, a minha cabeça não tava, meu Deus, amanhã tem luta, eu tenho que perder peso, eu tenho que... Não. Eu fui ali pra mostrar ali o que eu treinava. Então, aquilo já me facilitou. E como você estava leve, né? Na realidade, você não tinha, nesse caso, a responsabilidade. Você não estava carregando aquela responsa, até com a tua família, com as pessoas que você conhece. Que, pô, você vai competir amanhã, boa sorte. Aí você tá ali, putz. Esse é o cara que depois vai perguntar para mim, e aí, ganhou? Puta, não foi como eu esperava, tal. Então, quando você vai leve assim, já é outro rolê, né, meu? Pois é, e aí eu entendi que o treinamento te faz ser o que você não. Você treina pesado para a luta ser tranquila. Eu treinava muito pesado. Mesmo que eu não tivesse a intenção da competição, mas eu treinava muito. Eu chegava 1 hora antes, treinava taekwondo. Aí treinava o kickbox, que é a minha paixão. Sempre foi minha paixão. Então eu treinava taekwondo de 6 às 7, 7 às 8 kickbox. E de 8 às 9 eu treinava um boxe para melhorar a minha mão. Então, assim, tudo pensando no kickbox. Só que eu acabei estreando no taekwondo, fui campeão carioca, ganhei mais uma luta no taekwondo e segui a carreira no kickbox. Então, assim, uma das coisas que mais me levou à alta performance foi a renúncia. Muitas pessoas querem o que você tem, mas não querem passar por que você passa. E é interessante também que você virou uma referência no kickbox, né? Você treinou com grandes atletas, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí, com quem você já treinou, grandes personalidades aí que o pessoal conhece, né? Isso, então, eu fui treinando, né? A minha parte com esses atletas do UFC, por exemplo, quando eu entrei dentro desse meio de MMA, eu nunca fiz MMA. Eu não faço nada de luta agarrada, luta de chão, grappling, eu decidi não fazer. Por quê? Porque eu acho que todos nós precisamos ser especialista em algo. Então, quando as pessoas até me falam, você fala que é especialista, mas é formado em 4 modalidades. Aí você não é mais ou menos no boxe, mais ou menos no kickbox, mais ou menos no savate, no muay thai. Eu falei assim, não, minha especialidade é luta em pé. Então, eu busquei a especialização em lutas em pé. E foi no momento, já tinha sido campeão mundial, em 2006, e em 2009 eu recebi um convite para treinar na academia. Na época, a academia era Minotauro Team, no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. E treinava o Anderson Silva, Júnior Cigano, Eric Silva, Pezão, Rodrigo, Rogério, Maldonado, cara, o Vitor Miranda, assim, só lenda. E era na época que o UFC estava chegando no Brasil com muita força. Teve o UFC Rio, tinha uns 7 atletas no card principal. Foi uma coisa bem bacana. E ali eu era um material humano para treinamento de luta em pé. Eu só treinava a parte de cima, não treinava a parte de grappling, nada. Uma opção minha. Então, estar ali no meio dessas pessoas me fez ali entender ainda mais o que é uma alta performance. Porque não tem aquela coisa assim, hoje eu tô cansado, não vou treinar. Sim. Eu vi uma cena do Rogério, tava o Rogério, a gente treinava na parte da noite numa quadra, na praça, e era tipo de 10 a 11h30 da noite. E aí no dia seguinte o Rogério, bem cansado, ele estava fazendo camp, e o mestre Dória, né, que é o nosso professor de boxe, pessoa sensacional, um dos maiores ícones de boxe no mundo. E aí o mestre Dória chamou ele, né? E o Rogério esgotado. Não, mestre, só vim aqui só pra
ver o treino, aliviar um pouco a história. Pô, meu corpo tá muito cansado. Não, campeão, tranquilo. Aí pegou a mão do Rogério e começou a colocar bandagem. Não, é só para soltar a musculatura. E começou. Não, é porque hoje tá muito tenso, tô muito cansado. Não, beleza, vamos na manoplinha. Pá. Final da história, 1h30 de manopla, treino pesado. O Rogério saiu exausto. Se não tiver alguém ao seu lado para te fazer chegar no próximo nível sozinho, você não vai. Quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Não vai. Então você precisa verdadeiramente de pessoas que estejam no mesmo propósito, pensando da forma que você pensa, almejando aquilo que você almeja, mas do teu lado, te dando força. Muitos falariam assim, não, mestre, você está cansado? Pô, descansa aí. Toma aqui uma aguinha de coco, deita naquela rede ali que vai dar tudo certo. Olha que louco, hein, cara? Você precisa de gente com o mesmo propósito que você. E assim foi. Que vão te arrastar, né? Opa. Muito legal, muito legal. Eu imagino que você deve ter feito alguns sparrings também com essa turma. Para quem não sabe, sparring, o que é, né? Na realidade, vou passar para você explicar para a turma aqui o que é o sparring, né? Porque o pessoal, não, eu fiz um sparring. Você chegou a fazer sparring com o Anderson Silva, Nossa, né? Então, conta o pessoal o que é um sparring aí. O sparring é vias de fato, né? É colocar a luva e ficar de frente com o oponente, tocar e não ser tocado. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu vou bater e não vou receber. Mas como fazer isso na frente de um cara que tem 8 pernas e 8 braços, né? Spider, né? Uma aranha, né? E, assim, eu tive a oportunidade de treinar com esses caras, assim, e verdadeiramente ninguém, cara, chegou ali por um acaso. Eles não são, assim, pessoas diferenciadas, pessoas que têm um diferencial, mas não é porque eles tiveram uma oportunidade. É porque eles buscaram a oportunidade. Perfeito. Quem conhece o Anderson sabe da história dele. Ele não foi uma coisa assim, você é um garoto bacana, vou te ajudar aqui porque você é amigo do meu filho. Não. Ele buscou a oportunidade. Isso falta muito. As pessoas querem esperar a oportunidade e reclamam hoje em dia porque não tem essa oportunidade. E não tem que esperar a oportunidade. A oportunidade você tem que estar preparado para elas. Então, assim, treinar... E muitas vezes buscar elas, né, mestre? Normal. Porque é isso que você falou, me chama muita atenção. Tem muita gente que fica naquele vitimismo, né? Mas por que ele se deu bem? Não, pô, também, você viu, teve uma oportunidade lá, soube abraçar. Tá, mas o que fez com que ele chegasse até aquela oportunidade? Exato. Né? Qual foi o caminho dele? Qual foi o processo? A galera não vê isso, meu. Exatamente. O cara vê só aquilo lá. Chegou, exato, o cara tá lá em cima. Exato. Então, esses caras aí que você está comentando, né, que são diferenciados mesmo, não é só o talento, alguns têm talento, outros são muito mais esforçados do que talentosos, né? Exatamente. Então, isso é até uma coisa que eu queria te perguntar, que a gente vê muito no esporte, a questão do talento, né? E a questão da determinação. Porque você pega lá, vamos usar um exemplo aí, você pega o Oscar, né? Do basquete, né? Então ele é um cara que falar que ele tinha um talento nato, ele era muito esforçado, ele era um cara que praticava muito, enquanto todo mundo ia embora, ele continuava lá arremessando, fazendo. E você pega, o próprio Cristiano Ronaldo é assim também. Aí tem gente que compara, fala, pô, mas o Messi ele tem mais talento, o Cristiano Ronaldo é mais esforçado. Bom, o Cristiano Ronaldo foi campeão, foi reconhecido como número 1 quantas vezes, né? Exato. No esforço, na dedicação. Você enxerga também isso e como que você pondera isso? Principalmente já tendo treinado muitos atletas, né? E ter academia também. Às vezes você bate o olho e fala, opa, esse cara leva jeito. E às vezes o cara que não leva tanto jeito, mas é esforçado, às vezes se sobressai. Qual que é a tua visão Acho disso? que supera. O talento é muito bom, muito importante, mas se você não tiver determinação, você não chega a lugar nenhum. E muitas das vezes o atleta, ele tem até esse talento e ele tem uma autossabotagem. Porque as pessoas já começam a elevar ele, pô, você tem um talento, você é muito bom nisso, e ele sai daquela zona de confronto, que é muito importante você viver na zona de confronto. Boa, zona de confronto. Eu achei que você ia falar conforto. Eu falei, não, zona de confronto. Você não pode sair da zona de confronto. Se você sai da zona de confronto, você entra na zona de conforto. Perfeito. E entrar na zona de conforto só vai te levar para trás. Quando a pessoa fala assim, você está na zona de conforto. Não tem que existir isso na tua vida. É zona de confronto o tempo todo, principalmente empresários, principalmente empreendedores. É zona de confronto o tempo todo. Você vai ter que estar sempre melhor, superando os seus próprios números.
né? Então, quando a gente vê um cara que é talentoso, a primeira coisa que eu falo para ele é assim, cara, se esforce muito mais daquele que não sabe. Porque você já tem o talento, irmão. Agora, se você pegar esse talento e colocar determinação dia após dia, você vai ser um especialista, cara. E ser um especialista faz a diferença na vida de qualquer profissional. Porque quando eu falo, tem aquele clínico geral chamado Vinícius Souza, quem é clínico geral? Sem desmerecer os clínicos gerais. Mas eu preciso de um cara que cuide do meu joelho. Não, joelho é aquele especialista. Então tem a especialidade. Então, muitas das vezes os profissionais querem falar assim, não, eu faço de tudo um pouco. É um pato, nada, voa e anda. Tudo com imperfeição. Seja uma águia se você quiser voar. A melhor forma de voar. A melhor forma de fazer. Então, esses atletas, eles buscam muito isso. Eu já tenho talento, cai na zona de conforto. Não, porque agora eu ganhei um campeonatozinho. Via muito isso. Entrava na academia. Nossa academia no Recreio, nós tínhamos três grupos dentro da academia. Que era um erro, mas era o início, né? Nós tínhamos projeto social, nós tínhamos atletas e nós tínhamos comercial. Então, chegava a mãe lá com o filho para matricular, aí estava tendo projeto social lá, as duas crianças da favela saindo na mão. Ela olhava assim, meu filho vai passar por isso? Não fechava. Aí voltava em outro horário, era a hora do treino dos atletas, uma academia toda molhada, assim, ar-condicionado, suor pra tudo quanto é lado. Sangue, né? Porque, Você tá maluco, sabe? O tal do sparring, cara, quando o bicho pega mesmo, meu irmão, é pior que luta, velho. Uma atenção que você tem que lutar. Ali é a hora de você botar tudo que você tem, né? No jogo pra... Então, nós tínhamos esses 3 ambientes no mesmo lugar, então... É difícil. A gente ficava assim, cara, não pode. A gente começou a entender a gestão do jogo, né? O projeto social tem que ser um horário separado, o atleta nem pode ser aqui, e a parte comercial tem que ser reforçada dessa forma. Aí só que a maturidade, né? A gente foi alcançando aos poucos, aí abriu o fator de franquia, né? Aí até um pouco da minha história, como é que eu consegui chegar onde eu cheguei, porque lá atrás eu era um atleta, né? Atleta de kickbox, mas eu ajudava o time profissional de MMA do Minotauro Team, que passou a ser Tino Nogueira, a parte de striker. Né? Então, naquele fator, o Rogério falou assim, nós precisamos abrir academia para o público. Era uma rua sem saída, cheia de arame farpado em cima, completamente assim, isolado do público, porque era para atletas de alta performance. Então não podia ter... Para ninguém fugir. Para ninguém fugir. Entrou ali, fecha a porta e já era. Então a gente não tinha acesso ao público. Dali nós criamos a Tino Nogueira, né? Então abriu ali o público, fazer uma parte comercial. O Rogério teve a ideia com o Rodrigo de fazer a expansão. Vamos fazer uma rede de franquias. E eu ali era apenas um atleta. E eu tive a oportunidade de dar aula lá. E assim, espiritualmente falando, né? Foi o meu pastor na época, ele falou assim, olha, você vai dar aula lá. Não, ele não conhecia nada de luta. E foi um testemunho bem bacana que ele falou assim, você vai estar no meio de grandes atletas e intermediar grandes negócios nesse meio. Aí eu tinha recém-convertido em 2009, mais ou menos. Aí ele falou assim, tá, beleza. Só que eu não conhecia nada de Minotauro e tal, nada. Aí eu recebi essa proposta, o Rogério falou assim, estamos precisando do pessoal do kickbox aí para dar aula e queria saber se você tem horário, qual é o teu horário. Vem aí marcar aí com a gente aí uma reunião. E eu falei pro meu pastor, né? Falei assim, me convidaram, é verdade, o que o senhor falou tem sentido. Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo que você vai escolher a hora e o dia que você vai dar aula. Eu falei, não, pastor, você não está entendendo que ali é a academia do Minotauro e do Minotouro, né? Não é a academia do bairro ali, né? Uma academia de grandes celebridades. Eu não tenho essa moral de chegar lá e falar isso. Eu falei assim, não, pode ir, vai acontecer isso. Eu fui, sem a menor expectativa de que isso ia acontecer, né? Lógico, fé pequenininha. Aí cheguei lá, aí conversando numa mesa assim, e falou assim, você vai dar aula de 3 às 4 de kickbox e de 4 às 5 de boxe. Aí eu falei assim, eu trabalho com engenharia no centro da cidade, então eu sou desenhista projetista, eu não tenho como trabalhar nesse horário, porque do centro da cidade até aqui eu levo 1 hora, então não teria disponibilidade. Aí ele falou assim, mas e aí, como é que a gente faz? Eu falei, qual horário que você tem? Eu falei, cara, eu saio de lá do centro
5 horas da tarde, eu chego aqui umas 6 horas, 6 e meia. Acho que de 7 às 8. 6 às 7, 7 às 8 para mim seria bom. Daria. Eu falei assim, mas aí é o horário nobre, né? Eu falei assim, não, é o que eu consigo fazer. Aí eu falei assim, tá, e quais dias você conseguiria? Eu falei assim, como eu trabalho longe, né? Então, 3 dias na semana ficaria puxado para mim. Seria 2 dias, ficaria melhor. Terça e quinta para mim seria melhor. Aí, papai, então tá bom. Então você vai... Terça e quinta você, de 6 às 7, 7 às 8. Foi o que o pastor falou. Você vai escolher o horário. Que moral, hein? Eu falei assim, cara, aí assim, eu vi o quanto Deus cuida de mim. Das coisas. Né? Então, aí naquele momento eu comecei a entender as possibilidades que eu tinha ali dentro. E teve uma bifurcação na minha vida que eu era desenhista, projetista de AutoCAD, né, na parte de instrumentação. Eu trabalhava numa empresa de engenharia, que era Mana Engenharia, e a sede dela era na Bahia, em Salvador. E eu era muito conectado, né, amigo do pessoal, da diretoria, era patrocinado por essa empresa, viajava bastante, eles bancavam, fui para Paraguai, Chile, lutei no Chile por eles lá, fora no Brasil todo. E aí teve um momento que eu precisei, numa bifurcação, escolher a engenharia ou a luta. Eu já estava na Tinogueira. E aí Deus me mostrou que é para que eu ficasse na luta, mesmo ganhando menos provisoriamente do que na engenharia. E eu fui e falei assim, cara, se é a vontade de Deus, eu vou ficar. E assim eu escolhi a Tinogueira, só que você tem que tomar uma decisão pensando que eu já tinha uma filha na época, uma só, hoje eu tenho 2. Que eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, quais são as consequências que você vai ter de acordo com a tomada de decisão? Então, sempre eu busquei, assim, ajoelhar e clamar a Deus e ter discernimento em ouvir a voz de Deus para tomar a decisão certa. Naquele momento, foi a luta. E aí você não vai tomar uma decisão e falar assim, Senhor, agora me ajuda, né? Só me bota agora como diretor. Faz sua parte, né, meu amigo? Dá um jeito aí, porque ó, eu fiz o que o Senhor mandou, agora e aí? Então, naquele momento, houve a oportunidade de franquia. Então, eu começava a ter uma metodologia, eu comecei a estudar a metodologia que foi passada e tinham 15 professores lá na época. Eu era o que fazia a metodologia mais acirrada ali, devido à responsabilidade de crescer ali dentro. Então, quando chegava um futuro franqueado, né? Eu quero conhecer como é que é a estrutura, o coordenador pegava a minha pastinha e falava assim, ó, é assim, ó, é dessa forma, o professor faz isso, 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 porque nem todo professor fazia. Sim. Nem estava nem aí. Aí, então, com isso, fui tendo oportunidade. Aí teve uma parte que teve que montar a metodologia das artes marciais. Boxe, Muay Thai, Kickbox, Jiu-Jitsu, o Cross Combat, o Ladies Camp. E eu fui vendo, né? Observando, sempre, muito observador. Só que era muita gente grande, né? Pô, era o Luiz Dória, era o Bruno Frasato, o pessoal que conhecia da arte marcial, famoso, né? Mestre Dória, no boxe. Aí eu falei assim, cara, o Muay Thai Kids, quem é que vai fazer? Aí eu falei assim, Kids, ninguém vai fazer não. Eu falei, pô, se quiser, eu posso ajudar. Eu falei, você conhece de Kids? Claro, pô. Não conhecia absolutamente nada e nunca gostei de dar aula para criança. Mas era a oportunidade que eu tinha. Perfeito, que a gente estava falando de oportunidade agora. Aí o que eu vi? Eu vi uma oportunidade única na minha vida. Eu comecei a estudar pedagogia, psicomotricidade, lateralidade, estudo de criança. Comecei a estudar, assim, muito isso. Então, o livro, né, a parte da metodologia maior que teve, o livro mais grosso foi o meu. Porque eu botei cada detalhe de tudo que eu estudei ali dentro. E aí a gente saía para viajar e abrir franquias. Eu, Rogério, Rodrigo e mais 7 pessoas. Que é cada um no seu, né? O cara do boxe, o cara do Muay Thai, o cara do Jiu-Jitsu, o cara do Cross, do Ladies. E eu era um deles. E viajamos o Brasil todo. Só que teve um determinado momento que a galera parou de ir. E aí foi parando. E eu nunca desisti. Eu falei, pô, Rogério, conta comigo. E eu achei que o treinamento estava muito grande, cara, os professores não estavam tendo uma aceitação muito grande, 4 horas sentado ali em frente, 5 horas, os caras já cansados, não tinha uma absorção muito boa. Eu fiz uma mudança e a gente começou a trabalhar, e eu comecei a ir nas unidades todas sozinho. Então teve um faturamento menor, bem menor, viajavam 7 pessoas, os caras já não queriam ir mais, porque foi, boom, acabou, né, aquela coisa, vamos. E eu comecei a fazer esse trabalho sozinho. Chegou a ponto de tomar conta de 35 academias no Brasil todo. Então era um final de semana no Rio, um final de semana em outro lugar do Brasil.
De 6 meses eu ia fazer a reciclagem do treinamento, né, fazer esse acompanhamento. E eu fui conhecendo essa parte de gestão de professores. O que você precisa ser para ser um bom profissional? Dentro da nossa visão de trabalho, que é sair do old school para entrar numa mentalidade que você vai atender um cliente. Você vai ter que ter uma comunicação boa, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter um bom humor. Então são fatores fundamentais, né, que são competências. Competências técnicas e competências mais voltadas para comportamento mesmo. Então, esse fator de você valorizar mais as competências pessoais foi maior do que as competências técnicas. Então, eu comecei a falar assim, o cara é campeão mundial, para mim não é tão interessante. O cara é educado. Opa, treinar ele para ser um bom professor é mais fácil do que treinar o campeão mundial ser educado. Perfeito, perfeito. Mas isso a gente vê no dia a dia profissional. A gente fala muito ali na empresa. A gente prefere uma pessoa que tenha aderência à nossa cultura, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa bacana, que entenda, né, que seja flexível, que tenha sentimento de dono e que não seja tão boa em vendas, porque isso daí a gente vai treinar. Treina. Exato. E aí, agora, você pega um baita fera e o cara vende muito e tal, mas arrogante, é grosso, é arrogante, prepotente. se acha. Cara, não serve pra gente. Não funciona, cara. É incrível isso, né? Aqui, isso é em tudo, tá né? vendo isso aqui, essa pulseirinha aqui? Não sei se você conhece. Ah, essa daí eu conheço. Essa pulseirinha aqui só tá no meu braço até hoje, né? Que foi desde quando eu vim aqui, por uma questão de princípios e valores. E eu trabalho muito com isso. Conexão. Cara, você pode ter certeza que você não vai ver uma águia andando muito tempo com a galinha. Cara, a águia anda com a águia, bicho. É isso aí. Então, quando a gente conhece uma empresa, conhece uma pessoa, conhece profissionais que têm a mesma visão, a mesma cultura, os mesmos valores, eu acho que vale a pena. Como é que eu vou botar uma pulseira no meu braço com um nome que não representa nada do que eu vivo, né? Sim. Então, quando vocês falaram sobre a empresa de vocês, né, lá atrás, numa reunião que nós tivemos, eu falei, cara, que legal, cara. Não parece ser uma imobiliária. Gente, até um dos slogans nossos, né? Nem parece imobiliária. É diferente, nem parece uma imobiliária. Mas é o quê? Por quê? Porque você cuida ali de um sonho de uma pessoa. Isso. Eu, particularmente, a minha academia, ela cuida de um sonho de uma pessoa. Uma pessoa que hoje é debilitada fisicamente, ela pode ter melhoria de saúde. E ela vai ter um atendimento diferenciado. Não é um treinamento hostil. Você não vai sair de lá machucado. 2 paradigmas que a nossa academia quebra, que a academia de luta fede e a academia de luta machuca. Fede? Fede, cara. Eu sei, eu já treinei bastante, meu Deus do céu. Cara, você pegar... Tinha uns caras que você tinha que pegar o kimono do cara, velho. Os caras pegavam, colocavam no saco e falavam, meu, lava isso, pelo amor de Deus. Favor, cara. Os caras deixavam secando. Bom, você viveu isso aí lá no Rio de Janeiro. Os caras pegavam, terminavam o treino, aquele kimono ensopado, jogava lá e deixava secando até o outro dia. Tipo... Num lugar fechado. Aí fecha a academia. Imagina. Aí, cheirava roupa molhada. Imagina um cara fazer isso. Agora imagina... 10. Você tá louco. Caramba, cara. A academia, ela tem essa tendência, né? De luva. A luva. Você bota a mão na luva, você tira... Mão... Nossa, você fica com aquele cheiro 3 dias. Aí o pessoal fala assim, cara, aula experimental não tem aquela luva que você pode usar. Aí o cara bota e tira a luva... Nossa, cara, fiquei 3 dias, né? Pra você pensar na academia e voltar. Pra não esquecer do treino. Então não é isso, cara. Você tem que tratar os seus clientes de uma maneira diferenciada. Você tira a mão da luva. É o que eu até falo. Eu tenho as luvas lá separadas para um aluno experimental, só que eu tenho uma luva cirúrgica para ele colocar antes de colocar naquela luva, porque é até uma questão de higiene. Perfeito. Porque assim, a pessoa tem ali uma... E é descartável. Você acabou o treino, você tira a luva, você joga fora. Aí o cara coloca a bandagem e depois a luva. Pode ser. Entende? É algo que... ele é um aluno iniciante, ele não tem o contato, ele não sabe como é que faz, ele não vai bater pesado, ele é instruído de uma maneira com cautela para não se machucar. Tem aluno meu que fala assim, hoje tive um treino ali, meu irmão, o maluco me matou na porrada. Eu falei assim, tá, não é o meu propósito, eu não quero ninguém aqui dentro. Equipe de atletas dentro da minha academia, cara, eu treino pouquíssimos atletas, mas pouquíssimos, são 3, 4 dentro da minha academia e horário de 6h30 da manhã ou 9 horas da noite. Que eu não misturo com cliente. Ali são pessoas que saem com o nariz arrebentado, feliz da vida.
Eles estão buscando aquilo. Cara, que maneiro, hoje o treino foi animal, o mestre machucou, e cara, que foi legal, o cara arrebentou meu nariz. Assim, ele foi, pô, que doideira, velho, que sentimento louco. Mas é o atleta. Sim, então, o cara que... você tem que ter o viés professor, que eu sou um professor, sou um mestre, que eu cuido das pessoas, ou treinador, que eu forjo um atleta. O treinador, ele pega o atleta e faz um campeão. E aí eu não posso ter uma comunicação, poxa, Vini, levanta a guarda, irmão. É porque, pô, senão o rapaz vai te machucar lá. Você não pode falar isso. Irmão. Ô, mestre, e pra nós, meros mortais, assim, você acha que as artes marciais, porque a gente escuta falar, né, que ela ajuda na disciplina, no rendimento profissional, como que você vê isso, desse vínculo das artes marciais com nós, assim, pessoal mais normais, assim, que não luta muito. Né? Eu acho o seguinte... Muito? Você luta um pouco? Não luta muito, viu? Maurílio é praticante de pilates, ele faz aí... Dá muita adrenalina lá no pilates. Adrenalina é pesado lá. Cada desafio... É tenso, né? É tenso, o bagulho é louco, cara. Então, eu acho o seguinte, cara, as pessoas, os meros mortais, né, eles precisam da arte marcial, que eu vejo o seguinte, quando a gente faz uma musculação, eu acho que é necessário fazer a musculação, o corpo precisa dos músculos para segurar os ossos, né? E conforme a idade vai passando, mais ainda. Só que quando a gente tem ali uma sala de equipamentos, quando a gente faz 3 séries de 10, nós estamos fazendo 3 séries de 10 pensando, pô, tem que pagar aquele boleto, tem que pagar aquele funcionário, tem que fazer aquilo. A nossa mente está voltada na nossa vida ainda. Quando a gente entra numa sala de arte marcial, você não tem condições de pensar em nada lá fora. Porque você desliga, né? Porque você tem uma manopla na sua frente, que você tem que ter a concentração de bater para um lado, esquerda, direita, em cima, embaixo. Você vai ter que chutar um saco, chutar um bob. Você vai ter que ter uma movimentação. Você começa a trabalhar sua mente, é onde eu falo, a parte cognitiva do aluno é desenvolvida, assim como ele toca um violão, aprende a tocar um violão, aprende a tocar um instrumento musical, é ele aprender uma arte marcial. Então, isso ajuda na parte cognitiva, eu digo desde a criança até o adulto, ajuda também nessa parte física, porque você hoje em dia tem muito trabalho, a demanda de trabalho é muito grande, e aí o que acontece com isso? Você fica cansado mentalmente, né? Hoje eu estou navegando ali na parte financeira do meu trabalho, né? Então, porque eu acho muito importante o seguinte, você é gestor, você é dono do teu negócio, navegue em todas as áreas da sua empresa. Né? Deus fez isso comigo. A primeira coisa, quando eu cheguei na academia aqui, a empregada, a pessoa da faxina foi embora. E não conseguimos mão de obra. Quem foi que limpou o tatame? Mestre. De ponta a ponta, irmão. Isso aí. E limpei com maior satisfação. Só que sabe o que eu aprendi? Quantos ml tem que colocar dentro de um balde de 3 litros para limpar X metro quadrado de um tatame? Qual é a área que eu tenho que limpar de maneira diferenciada? Isso aí é um negócio que você com certeza utilizou depois quando você estava fazendo esses treinamentos, a expansão, tudo. Exatamente. A pessoa me fala, não, mestre, qual o produto que eu uso para limpar o tatame? Esse produto. Qual o produto que eu uso para limpar a escada? Esse aqui. E luva, como é que se trata? Então essa parte de limpeza, para mim, é fundamental. É tão importante quanto o professor dando aula lá. Porque se você entra e eu falo, nossa academia é climatizada e higienizada, você chega lá, tá fedendo, tá sujo, pô, mestre, você falou que isso aqui era limpo, não é? Então, esse fator, de conhecer cada área, aí posteriormente eu contratei uma menina para limpeza, graças a Deus tudo certo, tive um problema com a recepção. O cara tava corpo mole, não estava conseguindo, tirei o cara da recepção. Quem que ficou na recepção? O mestre ficou na recepção. Que momento bom, contato com as pessoas, fechamento, persuasão, entender como é que a pessoa está, qual é a sua dor, o que eu preciso fazer para te melhorar, esse aqui é o plano, a gente pode fazer dessa forma. Comecei a trabalhar na recepção. Beleza, contratei uma pessoa, beleza, comecei a dar aula, tive que voltar a dar aula porque o professor saiu. Isso aí é minha paixão. Então, quando eu falo assim, o que um profissional hoje, que é um mero mortal, tem que ter para chegar a um bom desenvolvimento, é a parte da arte marcial, que é a disciplina. Naquele dia ele não pode faltar, porque aquilo ali faz parte da saúde mental e física dele. Então, quando o atleta ali está buscando ser um campeão, o profissional de qualquer área que está querendo cuidar da saúde dele, ele está ali dentro da arte marcial. Mas qual é a diferença? Eu estava numa palestra do Thiago Brunet.
Aí, uma das conexões que ele falou lá, né? Eu falei assim, ó, fala com esse cara que tá do teu lado aí. Qual é o apito que ele toca, qual é a empresa dele, o que ele faz, que era mais para empresários, né? Aí o cara que tava do meu lado era um dentista. Aí eu falei assim, eu sou dono de academia, sou mestre Muay Thai, mestre kickbox. Ele, pô, que legal, pô, já fiz Muay Thai. Só que, cara, lá era muito pesado, os caras, pô, batia pesado. E, pô, não posso chegar lá no consultório com o olho roxo, né? E acontecia isso, eu tive que sair. Eu falei assim, você é do meu público. A nossa academia não tem isso. A nossa academia você vai treinar, você vai ter uma qualidade de vida e não vai sair na mão com ninguém, a não ser que você queira, e não é o teu caso. Então você vai estar buscando qualidade de vida, fazendo o que você gosta, que é a luta, sem se machucar. Então é necessário fazer uma atividade física. Ele trabalha aquele movimento ali o tempo todo, então ele precisa melhorar a saúde dele com segurança. Que eu consegui? Um cliente. Então, é importante para os meros mortais fazer uma atividade física, porém, saber aonde ele vai. Porque tem muitas academias que realmente são voltadas para competidores, e tá tudo bem, tem público para isso. Sim. Só que a gente tem que saber, cara. Eu vou botar meu filho aonde? Naquela academia ali. Ali é cheio de lutador. Não, meu filho vai ser um lutador. Então, aproveitando, uma das perguntas que eu tinha, eu tenho três filhos e uma no forninho agora, né, Maurílio? E tem uma de 9 anos, uma de 5 e um de 3 e a Dudinha agora na barriga. Qual que é a idade que você considera que é legal? E vamos falar, né, do kickbox, por exemplo, ou da arte marcial em pé. Porque eu sei que o judô tem muita gente que fomenta também já desde novo. Quando que você acha que tem mais aderência? Porque isso é uma preocupação, pelo menos minha como pai, de tipo, envolver em esporte, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito. Coloquei meu menino, tá com 3 anos, coloquei no futebol. Vou junto com ele as primeiras vezes, tive que ficar correndo do lado dele, de um lado pro outro, até ele pegando agora, tá começando a ir sozinho, mas é novinho, né? Uhum. Aí a minha filha, você tem que fazer um esporte. Ai, mas eu quero fazer hipismo. Eu falei, então você vai fazer hipismo. Então vou lá no hipismo com ela e tal. E aí a minha do meio, a Júlia, também começou a fazer hipismo, ela já não quis fazer mais, mas deu para perceber que ela foi na onda da irmã, sim, né? Sim. E aí agora ela tá fazendo, e a do meio eu sei que ela tem um viés, ela é toda... É engraçado, cara, que você já vê o biotipo, né? Uhum. Ela é toda rasgadinha, assim, toda fortinha, sabe? A Júlia. E aí a gente sempre olha para ela e fala, pô, né, de repente ginástica, alguma coisa nessa pegada, ou a própria arte marcial. Uhum. E aí fica a pergunta, qual que é o melhor momento, né? Qual que é a melhor idade para colocar numa arte marcial e onde começar, como começar? Que eu sei que tua academia tem esse viés também, sim, né? Sim. Um dos fatores primordiais dentro da nossa metodologia é voltado para a área Kids. Por quê? A nossa área Kids, ela trabalha 4 pilares para as crianças. O primeiro pilar é a parte cognitiva. Ajuda e melhora na mentalidade da criança, aprender coisas novas, a parte psicomotora, facilita até no estudo. Uhum. Estudos indicam isso, né, que teve melhoria quanto a esse aspecto. A parte física, temos muita obesidade infantil. Por que tem obesidade infantil? Porque hoje em dia os eletrônicos estão tirando as crianças das brincadeiras físicas, das correrias. Hoje tem criança que não sabe nem que cor é o sangue. Nunca ralou um joelho, nunca deu uma topada no chão da rua jogando futebolzinho, né? Arrancou a ponta do dedo. Meu irmão, o joelho é ralado, cara. Hoje em dia é tudo muito computador. Vamos jogar um futebol? Vamos embora, entra aí no link e tal. Então a galera tá muito voltada. Faz luta? Faço UFC aqui no esporte. Então, a nossa preocupação é parte física. Então, por quê? Porque a criança tem obesidade infantil e acaba tendo problemas de saúde com isso. Perfeito. Outro pilar é o pilar motor. A coordenação motora. A criança não sabe fazer um polichinelo. Adultos não sabem fazer polichinelo, adolescentes, porque não tem essa base física, né, motora. Então, essa parte de lateralidade, psicomotricidade. A criança tem que trabalhar esse tipo de reflexo, agilidade, saber cair, levantar, né, ter esse tipo de preocupação. E a última, não menos importante, socialização. Por quê? Porque ela vai estar numa tribo ali
de crianças que vão falar a mesma coisa que ela. Só que, infelizmente, hoje em dia, a sociedade ela vem sendo corrompida com alguns valores. Né? Então, isso aqui pode. Não, isso aqui é normal. Isso aqui acontece mesmo. Então, tem coisas que a própria mídia vem falando, né? A internet é um mar de coisas boas, porém é um mar de coisas ruins. Então, a gente precisa filtrar, saber o que o nosso filho está vendo. Agora, quando ela está numa tribo de artes marciais, e é isso que a gente busca lá, é pautado em princípios e valores. Então, a socialização é voltada, que eu tenho um amigo não virtual, tenho um amigo de verdade, que vai no meu aniversário, que vai na festinha, que está indo treinar comigo, que me ajuda no final de semana a treinar. Então, esses 4 pilares fortalecem a nossa metodologia. Então, a gente incentiva dentro dessa metodologia com 3 cores de estrelinha, que é meritocracia, que é uma para palavras mágicas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não brigar com o irmão, não brigar com a irmã. Então, todos os dias o pai tem lá na parede, ou normalmente na geladeira, uma planilhazinha. Hoje você se comportou bem. A estrelinha laranja, né? Você não brigou com sua irmã, você não discutiu com sua mãe, você não me respondeu, você falou obrigado. Tal. Ganha estrela todos os dias. Aí, a cada mês, você ganha lá um grauzinho da cor laranja. Tem aí depois de 3 meses, ou seja, 3 meses é o suficiente para ele começar a ter um hábito de educação. É uma doutrina marcial. Pô, não posso falar palavrão, não posso brigar com minha irmã. É difícil, né? Não, mas eu não posso, porque senão eu não vou ganhar minha estrelinha. Então, assim, começa a pleitear ali. Assim, é um jogo de interesse. É a meritocracia. Aí você ganha 3 grauzinhos e ganha uma estrelinha laranja. A verde, que é a alimentação, você começa a tirar coisas ruins da alimentação do seu filho, que é um salgadinho, uma Coca-Cola, uma bebida ruim. Só quer comer besteira. Então você vai parar de comer isso aqui para ganhar uma estrelinha hoje. Insere coisas boas. Um legume, uma fruta, uma verdura. Isso aqui é importante, comer feijão. Então você vai começar a pontuar. Para ganhar uma estrelinha, 3 meses fazendo a coisa certa, né? E com orientação. E os pais, né, os responsáveis, são fundamentais, que são eles que vão falar assim, vamos monitorar o melhorou. Negócio e chancelar, né? Que eles também podem estragar, porque se eles pegarem e falarem, não, melhorou e não melhorou só para ganhar estrelinha, também... Responsabilidade do pai. É do pai, não tem jeito. Porque o fator primordial é você mudar o comportamento do seu filho para melhorar. E normalmente as crianças elas aderem bastante, né, cara? E a última estrelinha amarela, que é a parte comportamental. Notas boas na escola, arrumar a bagunça que fez depois de brincar, entre outras coisas na parte comportamental. Então, respondendo a sua pergunta, a partir de 4 anos a gente começa a nossa metodologia no Jiu-Jitsu e Muay Thai. Já faz as 2 coisas. Já tem uma noção em pé e uma noção de chão. Para que a gente possa ter controle psicomotor da criança em pé, como ela age em pé, como ela age no chão. E isso tudo acompanhado, com a planilhazinha direitinho. E de 4 a 7 anos, a gente fala que é o Little Nog. Né? Para comparar com o Rodrigo e o Rogério, né? Little Nog é o mais leve, né? Que é o Rogério. E o Big Nog, que é de 8 a 12 anos, que é o Minotauro, que é o mais pesado. Então, a gente separa essa metodologia nessas 2 formas. E dá super certo. Porque a comunicação que eu falo com um adolescente de 8, 9 anos é diferente do que eu falo de 4. Não posso botar tudo numa sala de aula só. Não dá. E todo final de aula tem o mestre falando sobre alguns princípios e valores. Autocontrole, respeito. Tem uma parte no final que a gente fala assim, e as crianças repetem: eu prometo, como dedicado aprendiz de artes marciais, que vou viver segundo o princípio de uns faixa preta, que são disciplina, autocontrole, respeito. Sabe? Então, assim, a gente começa a falar: eu prometo que não vou ser abusivo nem ofensivo. Então, isso, as crianças com 4 anos não têm nem noção do que elas estão falando, mas elas estão inserindo dentro do contexto da vida delas algo que é importante. E aí eu me remeto a uma situação que eu tive dentro de um Uber, indo do aeroporto até uma escola, lá em Minas, que eu estava conversando no telefone com alguém, acho que era com o Rogério, aí o motorista falou assim: pô, você luta? Eu falei: não, já lutei e tal. Não, eu sei contar de 1 até 10 em japonês. Eu falei: sério? Eu aprendi no judô. Assim, quantos anos você aprendeu isso? Não, eu tinha uns 9 anos. Eu falei: cara, que legal, cara. Aí eu falei exatamente isso pra ele. Pô, interessante, cara, que eu não sei o que
mudou na sua vida aprender a contar de 1 até 10? Se você usa isso constantemente, né? Contar até 10 em japonês. Mas a gente tem uma metodologia também falando sobre aprender. Só que a gente fala sobre princípios e valores. Então as crianças hoje em dia vão entender o que é autocontrole, o que é resiliência, coisa que adulto não sabe. O que é respeito, o que é honestidade. E a gente fala sobre cada tema desse durante um mês todinho. No final da aula, é importante você ter resiliência, você aprender a cair, se levantar, você ver algum amiguinho. Então, todo esse processo educacional e comportamental faz parte da nossa metodologia. Então, eu falo assim, a arte marcial dentro da Tino Nogueira não é algo que ele vai aprender a lutar. Aprender a lutar, cara, é o de menos pra gente. Isso aí, na realidade, é consequência, né? O cara tá lá, né? Vai aprender de um jeito ou de outro. Mas se ele tiver a frequência ali e tudo, né? E os valores, né, cara? Esse é o que a gente bate mais na tecla. Princípios e valores. Meu filho levantou a voz pra mim? Jamais, cara. Por quê? Não, porque senão o professor dele não vai dar estrelinha pra ele. Tá tudo bem. Não tem problema. Se o importante for a estrelinha, tá bom, mas ele vai ser educado de alguma maneira. Porque o meu filho, eu brigo pra ele arrumar a cama dele. Aí o professor fala assim, você arrumou a cama? Aí começa a arrumar. Teve pais que chegou pra mim e falou assim, vocês fizeram lavagem cerebral no meu filho? Não, que agora ele tá lavando a louça. Aí eu falei, sério? Que, pô, isso é bom ou ruim? Não, maravilha. Isso é bom ou ruim é ótimo. Porque às vezes tem pai que não gosta, né? Como é que botaram meu filho pra lavar a louça? Não, a gente não tá falando pra lavar a louça. A gente fala assim, se você sujou, você limpa. Se você usou, você guarda. Perfeito. Então é uma coisa que... Educação, né? Amanhã você vai estar um adulto disciplinado. E a gente bate nessa tecla, né? E normalmente esses treinos você vai fazer com as crianças, existe algum treino que tipo vai no mesmo horário, pai de um lado e criança do outro? A gente faz muito trabalho semelhante. Por exemplo, às 6h30 da tarde, por exemplo, a gente tem uma aula de Muay Thai, que é uma aula bastante cheia, bem legal. E enquanto isso tem a parte do Little Nog lá embaixo, a molecada de 4 a 7 anos, segunda e quarta e terça e quinta, o Big Nog. Então, sempre tem como o seu filho tá treinando e você tá treinando também. Pô, isso é legal, eu falo muito com os pais, cara, você tá parado aqui olhando o treino do teu filho, é maravilhoso. Mas, cara, você podia estar... treinando, vai pra lá. Então, a gente ganha muito adeptos, né? Uhum. E acaba que o filho sai e o pai continua. Aconteceu isso lá muitos anos atrás, quando um pai de um aluno meu estava treinando. Não, o filho estava treinando, e ele ficava muito vendo. Aí teve um dia que eu falei assim, ó, campanha dos pais. Os pais vão vir treinar com a gente. Aí começaram a treinar. E o nome dele é Célio, cara. Hoje ele é diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Kickbox. Caramba! Ele tomou aquele negócio pra ele, sabe? Foi tão bacana isso, cara, que ele aderiu. O filho dele não luta, não faz mais nada. Mas ele treinou, se formou faixa preta um tempo, né? Então, assim, teve o propósito. E onde eu falo, cara, a luta é linda, cara, porque você não tem a perspectiva de ser um campeão. Mas, cara, você pode viver de dar aula. Tem muitos amigos meus que hoje vivem da luta, né? Que sustentam a casa dele por luta. E falam assim, e muitas perguntam, você só dá aula ou você trabalha? Rola muito isso, né? Essa é sacanagem. Não, esse é o meu trabalho, né? Mas acontece muito isso. Legal. Tem uma outra palavra que você usou no nosso G1 Academy, que a gente tem o G1 Academy lá na Imobiliária uma vez por mês, né? E você topou aí o convite para dar uma palestra para a turma lá, e foi a palestra mais bem avaliada, né, Dedé? Olha aí que legal. Todos, cara, foi bem legal. A galera curtiu muito, cara, muito mesmo. E teve uma palavra que você usou lá, eu até anotei aqui para não esquecer, autoafinação, né? Você falou um pouco sobre isso. Pode explicar um pouquinho qual que é a tua visão? A base da autoafinação, na verdade, é você olhar para si mesmo, né? Você entender os seus próprios limites, você querer se superar. Muitos profissionais hoje em dia, eles se preocupam muito com o próximo. Eu quero ter aquele cargo, quero chegar naquele lugar. Mas ele só foca muito naquela pessoa ali, querendo vencer aquela pessoa. Então é um fator que é até perigoso, né? Se o cara sai da empresa, cadê a sua referência? Então você precisa ter uma autoafinação, você entender quais são os seus limites, quais são as suas limitações ali, o que você precisa melhorar para você ser melhor. Então é tudo a questão de análise, autoanálise, você se autoconhecer é um fator fundamental para ser um melhor profissional. A busca da alta performance é você saber o ponto que você está
e o ponto onde você quer chegar. Então, quando a gente fala assim, eu amo a arte marcial. Tá, em que ponto que você ama a arte marcial? Você quer viver de arte marcial? Foi minha escolha. Eu falei assim, eu vou viver da arte marcial. De qual forma que eu vou viver? Então, muito tempo atrás, e eu tomei essa decisão de viver da arte marcial através da minha formação de coach, né? Infelizmente, a formação de coach hoje é muito vulgarizada, né? Todo mundo devia coach, faz um curso aí de 6 horas, eu sou formado em coach. Mas eu fiz o da Sociedade Brasileira de Coach, fiz também Business Coach com o mestre Zé André, que é da Febracis. Então, eu busquei o verdadeiro processo, né? É mais caro, dá mais trabalho, tem mais tempo, não é supletivo, não é supletivo. São profissionais verdadeiramente que têm a raiz do propósito da profissão. Então, naquela época, foi interessante que eu era professor da Tino Nogueira e eu falei assim, cara, qual é o meu objetivo agora? Eu já sou professor aqui dentro. Aonde que eu posso chegar? E eu estou dando o meu melhor aqui. Então, eu sou considerado aí um dos melhores professores aqui porque eu faço a metodologia certinho. E quando eu falo assim, o que é ser um bom professor? Ou ser um bom profissional? É você ter os KPIs, os indicadores que você precisa realizar. Cara, eu faço tudo que tem que ser feito e ainda faço um pouquinho a mais. Você supera as expectativas. Então, eu sempre busquei superar as expectativas. Então, assim, na luta sempre foi assim comigo. Se a galera falou assim, você não tem cara de lutador, eu falei assim, cara, então eu vou ser lutador. Eu vou superar esse teu trauma aí que eu não vou ser. Então, eu sempre busquei acreditar no meu potencial. Então, naquele momento, eu falei assim, cara, o que eu posso ser para crescer dentro da academia da Tino Nogueira? Pô, eu quero ser um coordenador. Porque eu me dou bem com as pessoas, eu tenho uma boa comunicação de liderança, porque na época, quando eu era criança, eu era o dono do time de camisa. Não é porque eu tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro, mas eu chegava e reunia, vem cá, você, cada um dá R$5. Cada um dá R$5, vamos fazer assim, assado. Eu reunia, fazia o negócio acontecer para comprar o jogo de camisa, para comprar a bola. E a bola não era minha, era de todo mundo. Mas eu liderava aquele grupo de crianças. Já tinha essa liderança. Já. Então isso aí, a liderança, ela vem um pouco com nós, só que a gente precisa desenvolvê-la. Sim. Então, eu falei, cara, eu quero ser o coordenador. E o que precisa para ser um coordenador? Eu falei, cara, uma das coisas que precisa para ser coordenador é o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Pô, beleza, então tem que fazer faculdade de 4 anos, pega o CREF e tal. Pô, cara, mas eu vou perder muito tempo na minha vida. Aí eu fiquei nesse embate. E aí no coach tive uma sessão de coach que falou assim, pô, eu queria ser isso, mas eu não vou conseguir, porque tem que fazer educação física. Eu falei, não, você pode ser o que você quiser. E minha mãe sempre falava isso. Você vai ser o que você quiser, desde que você se dedique para aquilo. E aí eu ouvia muito a voz da minha mãe falando isso, né, cara? Cara, eu vou ser o que eu quiser. Cara, eu vou ser coordenador da Tino Nogueira. E assim, falando com Deus, né, nas orações, eu orava. Olha que chave interessante, cara. Tinha um coordenador, que era o coordenador dos professores, e eu buscava assim, estar do lado dele o tempo todo, dando ideias. Só que aquilo deixava ele meio que assim, porra, um cara chato, velho. Você quer ficar no meu lugar? Ameaçava. Sim, dava intenção de ameaça. Mas eu falei assim, cara, não, eu estou falando isso porque eu, como professor, eu acho que seria bom para você, vai te dar um resultado melhor se nós fizéssemos isso. Porque você é o líder, irmão. Então, se você for um bom líder, seus liderados vão estar ali na mesma pegada. Então, qual é a ideia do líder? Vem comigo. Lógico. Vamos crescer junto, Arrasta, cara. Né? Agora, o cara, acontece muito isso, o cara que é líder e tem medo de perder a liderança, ele não cresce, ele não desenvolve. Não, porque eu cheguei um cara, eu quero ser o mais burro da roda, irmão. Eu quero aprender o máximo de pessoas que tiver ao meu redor. Então, quando eu falo assim, chegou um cara que é muito bom, cuidado que ele pode tomar teu lugar. Eu falo assim, meu irmão, eu vou sugar esse cara. Senta aqui do meu lado, irmão. Como é que é? O que você faz, cara? Que tu é tão bom assim, mano. Eu quero ser também. Então, eu nunca tive essa preocupação de perder o meu cargo. Eu tive a preocupação de estar com pessoas ruins. Sim. Porque eu vou descer. Então, naquela época, eu orava de verdade, assim, Senhor, que você faça o coordenador crescer. Ele possa ter um cargo maior. E eu entrar no lugar dele. Legal. Qual é a oração das pessoas? Tomara que ele morra, né, velho? Então as pessoas ficam assim, não ora pra isso, mas a pessoa fala assim, esse cara é um mala, irmão, o cara é chato, tomara que ele seja demitido, tomara que ele faça alguma besteira. A tendência do ser humano, né, que nós temos essa coisa ruim aí dentro de nós que a gente precisa combater o tempo todo,
fala, deseja o mal. E o cara, sabe, não era um cara meu amigão. A gente confrontava. Muito pelo contrário, né? Ele ficava assim, irmão, quer tomar meu lugar o tempo todo. Então eu orava para que ele crescesse. E foi justamente na época que apareceu a TNF, que é Tinogueira Franquias, e falaram assim, vamos pegar o coordenador e botar ele como consultor técnico. Aí eu, opa, cara, que legal. Aí eu já me balancei, aí foi quando os caras falaram assim, mas quem vai coordenar? Eu falei, cara, o Varney, porque eu era ali mano, fazia já de tudo, velho. Né? Muito ali, querendo aparecer ali. Por quê? Porque, cara, se tinha alguma coisa errada, eu ia lá e metia a mão e fazia. Mas isso aí não é coisa que tem que fazer, não tá querendo puxar saco? Não é puxar saco. É ser proativo. É fazer o que ninguém faz, o que ninguém quer fazer. Então tem uma poça ali, o pessoal pulava a poça e falava assim, a mulher da limpeza é um absurdo, né? Aqui, tudo imundo. Eu ia lá, pegava o pano e limpava. Tem a privada entupida. Tem 3 dias. Mas isso aí não é comigo, isso aí eu sou professor. O que eu tenho a ver com isso? Não, cara, academia, é onde a gente fala visão de dono, irmão. Visão de dono. Você precisa ter visão de dono, irmão. Onde você tá, cara? Sentimento de dono, né? Ter isso aqui é minha casa, irmão. É. Porque o dia que isso aqui quebrar, cara, quebra todo mundo. Aí tem um vídeo lá que o pessoal fala assim, tá vendo aquele arte ali atrás? O cara fazendo uma selfie assim. Meu chefe falou que, se eu trabalhar duro, melhorar e empenhar esse ano todo, até o final do ano ele vai trocar de arte. Meu irmão, se o cara tá onde ele tá, meu irmão, é porque ele merece, cara. Então você não tem que olhar e falar assim, o cara viajou pra Miami e a gente aqui caindo, ralando aqui. Não, irmão, vamos trabalhar pra gente viajar pra Miami, se teu sonho é ir pra Miami, cara. Lógico. Vamos fazer o negócio acontecer. Então, naquele momento... É mindset, né? Cara, tem que ter essa mentalidade, cara. Tem que mudar. Reprograma, cara. Reprograma. Então eu falo pros meus, cara. Eu falo para todos os meus colaboradores, meus alunos, meus professores, eu falo assim, irmão, você vai chegar a lugares de cara que eu não consegui chegar, irmão. Pode ter certeza. Fala isso pro meu filho, cara. Vai ter um momento que tu vai chegar... Meu pai nunca teve um carro. Eu tenho. São as pessoas que se limitam, né, Exato, cara. E aí, naquele momento, o Rogério falou assim, mas o Varney não tem CREF. Né? Então como é que ele vai ser coordenador? Bota o fulano de tal, que tem CREF, para ele assinar o RT e Varney coordena. Olha que legal, cara. Cara, aí onde a batida é. Ore pelas pessoas, pelo bem das pessoas. Que Deus vai te romper. É aquele lance. O que você está semeando, cara? Não adianta, cara. Semeia coisa boa, cara, que vai ter retorno. Então, assim, real, cara, que pra mim foi muito importante aquele momento de falar assim, cara, eu orei e o cara cresceu. E, hoje eu sou coordenador, cara. E aí, cara... que eu queria, né? Sabe, entendeu? Deus realizou meu sonho, mas eu tava ali, preparado, cara. Eu tava preparado para aquilo acontecer. E momentos depois, no decorrer dos anos, onde eu tenho que falar, cara, é muito Deus na minha vida, né? E eu tava na igreja e o pastor falou assim, olha, abra a mão daquilo que você tem mais valor de você na sua vida profissional. Eu falei assim, abra a mão daquilo que tem mais valor da minha vida profissional. Eu falei assim, cara, é a coordenação da Tinogueira. Como é que eu vou abrir mão da Tinogueira, irmão? Como é que eu vou ser coordenador de alguma coisa sem ter o CREF? Cara, não, E eu comecei a relutar. Mas eu falei assim, cara, se tem que abrir mão, beleza. Aí ele citou sobre a história de Jacó, que Jacó tinha perdido o filho dele, que era o José, que os irmãos venderam, né, para o Egito. E aí ele se tornou na época ele se tornou o braço direito do dono lá do Egito, né? Então, assim, governador de Egito, o José. E aí José falou assim, quando teve uma época de fome lá e seca, os irmãos de José foi até o governador, que era José, eles não sabiam, falou assim, traz teu pai e o irmão mais novo, que era Benjamim, que era o irmão direto de José. Aí os irmãos falaram assim, cara, vai dar, mas como é que vai trazer esse, vou prender esses irmãos aqui, vai lá e traz teu pai. Jacó, naquela época, falou assim, já perdi José, que era o filho que eu mais amava, agora eu vou perder Benjamim, que é o filho que eu mais amo. E Deus falou assim, vai. E ele foi assim, e ele foi e obedeceu. E aí uma palavra que eu sempre falo, obedecer sem entender te faz romper. Cara, se Deus está mandando você fazer algo, cara, só faz. Não discute. Mas isso não tem lógica. Com Deus é mais ou menos isso. Mas faça. E tenha ciência que é Deus que está falando, né?
Não tem esses falsos profetas que, não, meu irmão, vem cá, faça isso aqui. Tá. Aí você entra na furada. Não, tenha discernimento em ouvir a voz de Deus. Então, Jacó levou o filho dele. Achou que ia perder o filho dele. Quem ele encontrou? José, o filho que ele tanto amava. Ou seja, quando Deus falou assim, vai lá, ele foi no sentimento de mais uma perda. O que aconteceu? Ele teve o ganho. Então, isso aí foi um momento que eu parei e pensei, porra, bichão, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Eu vou abrir mão da coordenação. Eu falei assim, amém. Deus, me ajuda. Eu entrei em jejum e oração. E naquele momento, naquela semana, teve um fato que o gerente, que era meu superior, né, o gerente, coordenador, professores, o gerente, ele mandou pintar uma área da academia e deu R$400 aquela área. Ele pegou e fez uma nota de 800. E ó, puf! Eu olhei, eu falei assim, cara, isso aqui tá errado. Não, vai, faz. Aí eu fui, dei a nota pro cara lá, dei um passo para trás e resolvi sair. Aí foi que Deus falou assim, você não vai ser conivente com isso. Porque se eu... tá tranquilo, o dinheiro não é meu. Se eu fosse conivente com aquilo ali, eu estaria errado completamente. Aí foi onde Deus falou assim, abra a mão da coordenação, que eu tenho melhor para você. Eu falei, caraca, ali foi um momento que... Eu falei assim, cara, eu não posso viver debaixo de uma autoridade que não compartilha dos mesmos princípios e valores, cara. Perfeito. Eu não posso, cara. Isso aí é contra os meus princípios e meus valores. Se o meu chefe tá roubando, cara, ele não é o meu chefe. Eu não posso estar debaixo dessa autoridade. E eu chamei o Rodrigo Rogério. Só que eu não tinha a prova. Eu falei assim, Rodrigo Rogério, tô abrindo mão da minha coordenação. Ele, porra, que isso, cara? Por quê? E tal. Eu falei, não, meu filho tem 4 meses e tal. Aí dei um migué. Só que abre mão. Aí eu falei assim, abre o olho das pessoas que estão liderando a academia, irmão. Sei que esses caras só fazem merda e tal. Os caras não estavam nem muito aí pra tal. O cara faz merda, faz besteira e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas é isso. Aí eu falei assim, não, eu tô abrindo mão. Se eu puder só dar minha aula, eu tinha uma turma de 40 alunos no Muay Thai, 30 alunos no boxe. Minha turma era muito cheia, porque tinha metodologia. Então, não era o Varney que era bom. A metodologia funcionava e eu seguia a risca. Sim. Então, aí eu posso ficar com essa? Não, continua dando aula aí e tal, beleza, depois a gente conversa. Aí, beleza. Na sexta-feira, isso foi na terça-feira que eu tomei a decisão. Na sexta-feira, os dois me chamaram e falaram assim, vai, olha só, nós estamos fazendo um processo assim, assim, assado, a gente precisa de alguém na parte da coordenação da TNF, cuidar dos professores. Pode ser, você aceita esse desafio? Meu irmão, eu deixei de coordenar a matriz para coordenar toda a rede de Nogueira. Nossa, olha que louco. Então, assim, se você ouve a voz de Deus de maneira coerente, você abre mão de alguma coisa porque Deus vai te dar outra. Agora, você tem que saber o momento certo. Então, eu obedeci sem entender e rompi. Então, foi obedecer sem entender te faz romper. E aí eu comecei a trabalhar na rede toda e, aí, irmão, e aí eu cheguei onde eu cheguei. Muito bom, cara. Eu acho que o papo tá bom, daria pra gente se alongar bastante, mas já vai chegando o nosso momento aí, mestre. E eu queria partir pros finalmente aqui com uma frase aqui que você falou também no dia do G1 Academy, de ser um especialista, né? Você comentou de trabalhe muito e ganhe pouco, para que um dia você possa... Termina aí você. Isso, é verdade, cara. Porque hoje, você ser um especialista, cara, é o que mais falta no mercado. Hoje o mercado de trabalho, foi um estudo feito pelo um dos CEOs da General Electric, o nome dele é... me esqueci o nome dele, cara. Cara, me fugiu. Mas ele... Jack Welch. Jack Welch, ele fala no livro dele, Paixão por Vencer, que 10% da sua equipe é de baixa performance. 70% da sua equipe é média performance. É os caras que fazem mais ou menos. É o cara que estuda para entrar na prova. A média é 7, vou estudar para tirar 7, não quer gabaritar. E 20% é alta performance. É o profissional que quer fazer a diferença. Então, esses 20%, eles buscam alta performance o tempo todo, é diário. Isso é uma autocobrança. Ninguém precisa falar para ele assim, irmão, acorda aí que você tem que trabalhar. Ele acorda as pessoas, ele motiva as pessoas. Então, esses 20% de alta performance é justamente o especialista. É o cara que está ali fazendo aquilo sempre,
constantemente. Então, sendo um especialista foi aquilo que eu busco falar. Cara, eu tive uma determinação em ser gestor de professores. Eu fiz um curso, gestão para professores. Por quê? Porque eu vi que o Brasil, como eu, cara, naveguei do Iapoca ao Chuí, do Brasil todo, várias academias, eu comecei a entender a dificuldade que o gestor da academia, o proprietário, tem em contratar professores. Por quê? Porque o professor de luta, a tendência é ser um cara que copia o que o mestre falou. Ele replica isso. E tá tudo bem até então. Só que hoje a nossa geração é uma geração que pergunta. Porque se eu falo assim, na minha época, se eu pergunto, pô, mestre, por que eu vou pagar 20 flexões? Eu falei assim, não, você vai pagar 40 agora. E não me faz mais pergunta. Não interessa, meu irmão. Mas isso que você tá falando é verdade. Hoje a geração mas por que é o jab direto e não o direto jab? Exatamente. E aí não, porque o mestre fala isso. Então a explicação era essa. Hoje você precisa dar a explicação. Você fala, não, porque o braço da frente é mais rápido tal. E tem aluno que tá dando aula para professor. Imagino. Mas são professores que não buscam melhoria. Não buscam entendimento daquilo que faz. Por que o cara não é um especialista? O meu personal é R$250. Que absurdo, você tá maluco? Vou pagar R$250 para ficar uma hora contigo. Eu falei assim, não, você não precisa fazer isso. Tem um cara aí que cobra 60 pau. E tá tudo bem. Só que eu vou te mostrar a parte teórica e a parte prática. E no final da aula eu vou falar assim, olha como é que era a sua postura e agora como é que é. Porque, assim, é um fator de você buscar saber biomecânica do movimento, parte física, parte técnica, saber o limite do seu aluno, o porquê que aquele movimento tem que ser feito, quais são as limitações, por que o cara não consegue executar determinados movimentos. Cara, a vida é justamente essa, é evolução. Mas o professor, ele vive dentro de uma redoma que fala assim, não, porque na minha época era assim. Ok, é isso que eu tenho que bater nessa tecla. Eu vi que muitos professores, eles não querem evoluir. Então acaba que a arte marcial ela fica sendo defamada. Assim como eu encontrei aquele médico lá, o dentista. Lá. Eu falei, não, os caras machucam, né? Então, assim, é um público que não tem interesse em evoluir. Entende? Então, assim, cara, o profissional de educação física, hoje ele pega uma manopla e que fica igual um maluco na beira da praia lá no Rio de Janeiro, puxando manopla. O cara não faz um entendimento de boxe. Por que ele não faz um treinamento de boxe, faz uma especialização? Não, porque ele já é educador físico, então não precisa. Lógico. Assim como nós, artistas marciais, nós precisamos entender a parte de biomecânica de movimento, toda a parte física do corpo, porque a gente está trabalhando com o corpo de uma pessoa. Então, o fato primordial nessa busca incansável de ser um especialista é você falar assim, cara, eu sou formado em 4 lutas, boxe, muay thai, savate e kickbox. Cara, eu gosto mais do kickbox, que é a minha origem. Mas hoje eu sou mestre em Muay Thai. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei me especializar dentro do Muay Thai. Tem um grande amigo meu, Alex Paraná, ele pegou a metodologia da Tailândia e desenhou passo a passo como se faz. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso andar do lado desse cara, porque você é um cara diferencial. Quem é no Muay Thai que escreve passo a passo a biomecânica do movimento, a forma? Ninguém, cara. Ninguém está preocupado em, jab direto, joelho, cotovelo, desse jeito, isso. E faz. Exatamente. Então, assim, eu falei assim, cara, eu tenho um diferencial. E minha aula de kickbox, a minha aula de Muay Thai, por exemplo, era uma aula de kickbox, não era uma aula de Muay Thai. Sim. Então, o jeito de você golpear... Muay Thai só para comercialmente ficar... Isso para mim... Atrair gente. Isso né? Exatamente. Isso para mim foi uma virada de chave. Quando eu conheci o Alex, eu falei assim, pô, irmão, eu não dou aula de Muay Thai. Eu não sou grau preto de Muay Thai, não é possível, velho. Eu falei, não, você tá dando aula de kickbox. Por quê? Isso é só chutar e socar. Eu falei, não, kickbox e Muay Thai é a mesma coisa. Eu falei assim, a mesma coisa é sovaco e axila. Cara, não tem essa, irmão. Kickbox é outra parada, Muay Thai é outra parada. Estilo, origem, postura, regra, principalmente regra. Né? Um é volume, outro é intensidade. Então eu comecei a entender isso. Então a nossa geração é uma geração hoje que tem que aprender, desaprender e reaprender. Então tem conceitos que você tem que falar assim, cara, na minha época era diferente. Ok. Então esquece um pouco determinadas coisas
e reaprende, cara. A tecnologia é diferente. Hoje, desconstruir, né? Desconstruir aquela coisa do passado que o pessoal fala, tem resistência em aprender coisas novas. Não, mas, pô, eu tenho 20 anos de mercado, irmão. Você não conhece como é que é. Talvez, cara, você tenha que dar um passinho para trás, ter humildade, né? E assim, o que te faz evoluir? Duas coisas que eu vejo que me faz evoluir. Humildade de escutar e aprender e vontade de melhorar. Tipo assim, eu não estou satisfeito, a insatisfação, eu não estou satisfeito com o carro que eu tenho. Eu quero um carro melhor, cara. Eu quero uma casa melhor. Então essa vontade de querer algo mais me faz evoluir. Sim. Eu acordo, eu vou dormir e acordo pensando que, cara, eu tenho que melhorar o número da minha academia. Eu tenho que melhorar o meu resultado. Sim. Então quando a gente coloca isso na cabeça, essa mentalidade, tipo assim, cara, eu tenho que ser um especialista. Quando a pessoa fala assim, cara, eu preciso de contratar um professor. Cara, fala com o mestre Wagner lá. E isso é muito importante, Vini, que é o seguinte, a contratação, cara, eu preciso falar esse assunto também que é muito importante. Quem indica? As pessoas, elas tendem hoje, são muito imediatistas. Então elas fazem hoje o que elas bem querem. E assim, não pensam na consequência do que vai acontecer. Uhum. Então, cara, eu tenho um time de professores. Eu tenho um time de professores no Brasil todo. Então tem oportunidades que a gente que pode oferecer para um professor que a gente tem que tomar cuidado. Porque eu já abri porta para professores que me queimou. Pô, mas aí, não... contratação em São Paulo, o cara de São Paulo me ligou, pô, mestre, aqui, ó, tem fulano que falou que te conhece. Eu falei, não, conheço, pô, parceiro, gente boa, pô, maravilha. Aí, pô, posso contratar? Eu falei, claro, pô, é amigo. Mas assim, amigo, né? Só não sei como é que é o trabalho do cara. Passaram 4 meses, ele começou a se envolver com uma aluna. Só que essa aluna era casada. E aí gerou um tremendo desconforto, teve que demitir. Mas antes de demitir, o dono da academia me ligou, pô, mestre, estamos com um problema assim, assado. E aí, o que você acha? Eu falei, irmão, demite, cara. Você não tem nem que me perguntar, cara. Isso gera um problema comportamental, irmão. Ele sabe que eu dou treinamento comportamental do que se deve e do que não se deve. Principalmente o que não se deve fazer. E tem coisas que são óbvias, mas tem que ser dito óbvio. Não, isso aqui, cara, relacionamento, cara, não pode ter relacionamento de aluna com professor. Só você casar com ela, papel tudo certinho, mas eu não consigo conciliar uma coisa com a outra. Eu tenho até alguns casos engraçados de relacionamento. O cara fica 3 meses com a aluna, larga. A aluna tinha um plano anual, já começa a pede cancelamento, porque aí tá pegando a outra aluna, que tinha também outro anual, aí começa o cancelamento. Nossa, deve ter rolo assim pra caramba. Aí eu falei isso com o professor, aí o professor era feinho lá, e falei, pô, quem dera fosse assim, mestre. Autoestima ali, tá embaixo, né? Eu falei assim, não, mas não, você não pode ter relacionamento com o aluno. Então, entre outras coisas, né? Então, o indicar um profissional, e hoje eu conheço muitos profissionais de luta no Brasil todo, né? É muito, muito perigoso, é algo que é muito delicado. A gente teve um caso do jiu-jitsu, o Rodrigo estava lá em Dubai, nós temos uma academia em Dubai, né? Lá na Tia Nogueira. E, cara, todo sonho de um professor de jiu-jitsu é dar aula em Dubai. Eu também não sou do jiu-jitsu, mas eu gostaria de dar aula em Dubai. E aí, um professor da Tia Nogueira, ex-professor da Tia Nogueira, já estava lá, tudo pronto para ele dar aula. Ou seja, era o sonho da vida do cara. E aí o dono da academia perguntou, ô Rodrigo, esse professor tá falando que já deu aula na academia, tal lugar, assim, da Tia Nogueira e tal. Aí o Rodrigo, como não conhece todo mundo, e eu conhecia todos os professores, né? Porque para você entrar na Tia Nogueira, você tinha que fazer um treinamento comigo. E aí eu falei assim... Aí o Rodrigo me perguntou sobre esse professor. Eu falei assim, cara, ele dava aula na academia tal. E assim, o que enfatiza muito do profissional é quando ele é muito ruim ou quando ele é muito bom. Ele fez uma besteira muito grande, já assim, a gente lembra, né? As coisas ruins. Ou ele fez alguma coisa muito boa, né? Tem boa atividade. E esse cara fez uma coisa muito ruim. Aí eu falei assim, pô, mestre, ó, eu não contrataria. Ele, pô, mas sério, por quê e tal, tal. Eu falei, não tem porquê. Eu só falo que não contrato. Não preciso dar muito detalhe. E se eu falar que não é pra contratar, irmão, você pode ter certeza, bicho, não vai, cara. Porque se você deu dor de cabeça com ele, você vai dar dor de cabeça. É questão de caráter. Sim. Então eu não tô falando parte técnica. Ele é ruim, não sabe DBA direito. Não. Isso pra mim, eu ensino ele. Agora, mexer no caráter da pessoa, meu irmão, não dá, meu irmão. Só Jesus mesmo. Dá pra mudar esse negócio aí, mas se não for Jesus vai entrar na vida do cara, eu não consigo. Então eu falei assim, eu não contrataria não. O cara saiu da academia XPTO lá nossa e tal, e
Ele chegou lá pro Sheik e falou assim, ó, contrata não. Já treinou na nossa academia. Por isso que eu tô falando que não é para contratar. E o cara perdeu a oportunidade da vida dele. E aí é o quê? Sacanagem do Varner. É? Não é, acho que não. O cara plantou isso aí, tá colhendo. Você não vai plantar manga, cara, se você não plantar semente de manga. É isso aí. Então, tudo aquilo que você faz, cara, tem um reflexo lá na frente. Então, você pode ter certeza. Você vai ser esperto hoje, você vai ser malandro hoje, você vai ser melhor hoje. Vai estar do teu jeitinho. Mas, cara, quem cuida da gente não dorme. Então, são coisas, cara, que eu fico muito preocupado quanto a isso. Cara, entrou na minha academia para dar aula, meu irmão, eu vou fazer de tudo para você ser o melhor professor. Porque para mim é importante. Então, eu vou te dar informação, vou te dar notoriedade, vou encher o teu currículo, vou fazer você um cara melhor. E vou te dar o caminho das pedras. Porque você faz parte da minha equipe. Agora, na hora de sair, saiba sair, cara. Você não precisa querer ludibriar as pessoas, você não precisa querer me derrubar. Aquele que te apoiou pra caramba, entende, bicho? Então, são coisas que às vezes magoa muito a gente. Só que, cara, como já aconteceu muitas vezes, a gente já fica assim, velho, mais um. É assim mesmo. A gente até fala assim, normal, né, mestre? É normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a esse processo, né, de contratação. E hoje, eu não paro de investir nas pessoas, porque o Rogério Minotouro, por exemplo, foi um cara que investiu muito em mim. Mas ele investiu em muita gente. Muita gente. Ele sempre teve esse dom de investir em capital humano. É lógico, cara. É pra equipe dele. Lógico. Tem que ser o bom, cara. Pô, você vai contratar um cara, você não vai injetar informação nesse cara? Lógico, irmão. Porque se esse cara crescer, você cresce. Só que muitos não pensam dessa forma. Muitos não pensam, cara. Entende? A gente mesmo, na imobiliária, a gente vê isso. A gente tem uma cultura de compartilhamento muito grande e a gente gosta de treinar as pessoas, gosta de desenvolver as pessoas. Tem muita gente que às vezes pergunta, pô, mas você vai fazer isso aí e aí dali a pouco o cara vai ser um corretor autônomo ou vai para outra empresa ou vai abrir a imobiliária dele. Eu falo, pô, cara, se o cara fizer isso, parabéns para ele. E que bom que a gente conseguiu desenhar um cara que, né, se ele obtiver êxito e sucesso, porque eu sei a dificuldade que é abrir uma imobiliária, eu sei a dificuldade que é manter, que pagar os boletos e tudo mais. Então, eu sei que não é um negócio para pessoa achar que é brincadeira, né? Então, se ele tiver capacidade, for à vontade dele. E até uma coisa que um grande brother meu falou uma vez para mim, ele falou, cara, se o cara for sair, ele vai sair, meu irmão. Se ele for abrir a dele, ele vai abrir a dele. Se ele for empreender, ele já tem esse viés. Então não fica, né, nessa pira. Porque a gente, como empresário, a gente fica, né? Fala, pô, cara, perdi um cara, ou vou perder, ou se... Não, cara. Então, assim, a gente fala muito lá na G1. A gente quer ter um ambiente tão bom e tão próspero e com uma cultura tão alinhada que as pessoas, elas, mesmo que elas entrem achando que elas vão aprender e sair, elas estejam ali e elas falam assim, opa, cara, eu não vou sair daqui. Aqui tá muito bom. Isso tem acontecido muito, né, cara? Tem acontecido muito. A gente tem plano de carreira, a gente olha para os profissionais de uma maneira que a gente entende que cada um almeja alguma coisa. Esse príncipe aqui é um caso desses, né? O Maurílio, ele entrou como corretor, alta performance, trouxe a ideia do podcast, vamos fazer, vamos, tal. E aí, chegou um dia que nós falamos, cara, Maurílio, quer ser coordenador? Ah, não quero. Quer ser gerente? Não quero. O que você quer ser? Eu quero ser corretor, mas eu quero um dia ser sócio da empresa. E, pô, e aconteceu, cara. Né? E aconteceu. Por quê? Porque ele tinha propósito definido, né, cara? Propósito definido. Cara, é isso aqui que eu quero. Eu vou atrás disso aqui, eu vou fazer acontecer. Isso é legal pra caramba, né, meu? É isso, vamos caminhando pro final aí, né, Maurílio? É isso aí. Alguma coisa, eu só Maurílio? Tô aprendendo aqui. Nada. Muito bom o papo. E... para encerrar, né, gostaria de agradecer aí a participação, o seu tempo, disponibilidade. Se você puder divulgar onde que é a academia, como que o pessoal te encontra, né? Quem quiser. Se tem Instagram da academia, Instagram teu, já compartilha também com a turma. O meu Instagram é @mestrevarner. O da Tino Nogueira é TN Londrina. A gente está na Avenida Voluntários da Pátria 476. Então, atendendo aí o público de segunda a sexta, de 6h30 da manhã até 9h30 da noite. Criança, adolescentes, jovens, adultos, 75 anos já treinou lá com a gente também. Não tem limite de idade, não tem limite físico. Eu acho que o nosso propósito é realmente
fazer com que exista mudança comportamental e física na vida das pessoas. As pessoas hoje encarecem muito dessa mudança física e mental. E lá é um lugar, um ambiente seguro, um ambiente familiar. Você não vai ver lá a galera andando sem camisa. Não. É um ambiente completamente familiar, onde eu sempre busco dizer, nossa academia, aquela academia lá não é minha. Aquela academia é de Deus, eu apenas administro e com certeza as coisas fluem de maneira certa. Mas tá passando por problema. É lógico, cara. Se não tiver problema, como é que você cresce, irmão? Quem é que cresce navegando em mar tranquilo? Né? A gente quer realmente desafios, né? Isso aí. Então a vida sempre foi assim, sempre teve muitos desafios. Queria dar a oportunidade também, se pudesse ali, a respeito do meu e-book, né? Tem um e-bookzinho também. Né? Pode deixar o QR Code, né? Sim. Para entrar em contato aí para quem quiser o e-book sobre gestão de professores. E do e-book ali também tem nosso curso, que ajuda pra caramba os professores que queiram melhorar. Não adianta não é fórmula mágica. Tem que meter a mão na massa, fazer o passo a passo. Se fizer o passo a passo e não der certo, eu devolvo o dinheiro, faço uma consultoria mano a mano lá, porque o meu sucesso está todo ali. E uma coisa que eu não deixo de fazer é compartilhar tudo aquilo que eu aprendi. Acho que isso é muito importante na vida do ser humano. É ter talentos e não enterrar talentos. Perfeito. Multiplicar talentos. Então, para quem está assistindo, o QR Code na tela, e para quem está ouvindo, a gente deixa na descrição também o link do e-book. E finalizando aqui episódio 63, você aí que está acompanhando até agora, deixa o like, acompanha nossas redes aí do G1Cast. Quiser acompanhar também minhas redes, Maurílio Bolognese, aí, YouTube, Instagram. Jabazinho, da G1 Imob também, que a gente tá com um canal super legal lá, bem movimentado, né, Maurício? É isso aí. Com vídeos aí de imóveis toda semana. E é isso. Muito obrigado, mestre Warner. E galera, não deixem de conhecer essa academia que realmente é sensacional. Um ponto de referência legal ali da Voluntários da Pátria, próximo do Marista. Então toda a galera da Gleba Palhano ali também. Pegou a Maringá ali, subiu, rapidinho você tá ali. E uma excelente oportunidade para praticar esporte e ter disciplina e tudo mais que a gente falou aqui no podcast, né, mestre? Hoje, a minha família está dentro da academia. Então, é onde eu falo assim, a minha referência de uma academia família é você ter realmente famílias dentro ali. Então, minha esposa é o meu braço direito ali. Ela, assim, para tudo na vida, né? Sim. Deus colocou ela na minha vida para realmente fazer a diferença. Ana Clara, que é minha filha de 15 anos, também está na operação, me ajuda lá nessa parte administrativa. E meu filho Daniel, com 10 anos, já começa a ser orientador ali, auxiliador do jiu-jitsu, do Muay Thai. Poxa, que legal. Com a molecada. Legal. Maravilha. Então é isso aí, gente. Episódio 63 e... Tchau. Obrigado, valeu. Valeu.